Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia 3 de outubro de 2023, nessa terça-feira, dia de Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco. Aqui nos diz na biografia: em 16 de junho de 1645, os mártires André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus 27 companheiros leigos foram cruelmente mortos por 200 soldados holandeses e índios potiguares. Os fiéis estavam participando da missa dominical na capela de Nossa Senhora das Candeias, no Engenho Cunhal, no município de Caguaretama. Foram mortos mais de 80 fiéis, sendo 30 beatificados por São João Paulo II na Praça de São Pedro, em Roma, no ano de 2000. O Papa Francisco os canonizou dia 15 de outubro de 2017. São as histórias da nossa igreja, de gente que perde a vida rezando por causa da intolerância religiosa do mundo que construímos. O Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez a coisa mais interessante, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente para preparar a hospedagem. Jesus, no período da sua vida, ele foi discípulo de João Batista, depois ele se ausentou, João Batista morre, Jesus começa a sua vida pública falando para o povo. A vida pública de Jesus começa com as multidões, depois ele escolhe 12, depois Jesus faz uma revisão de vida. O que anda falando a meu respeito? O que vocês pensam? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A partir daquele momento, Jesus toma consciência: bom, a multidão não entendeu o que eu estou falando. Vocês entenderam mais ou menos, mas a gente vai ter que ir para a grande capital. A saída é a última viagem de Jesus. Tomar a decisão para ir para Jerusalém é caminhar em direção à grande cidade, caminhar em direção à paixão, morte e ressurreição. É enfrentar a resistência dos fariseus, doutores da lei, dos anciãos, dos saduceus, do sinédrio, de certa forma, e ao mesmo tempo enfrentar isso e saber que vai haver um preço a pagar, mas também que Deus não vai deixar isso barato, que Deus não vai deixar a morte falar pela última vez e ter a última palavra. Por isso, Jesus toma a firme decisão de partir para Jerusalém. Para os sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus só vai a Jerusalém uma vez só. Para o evangelho de João, não. Jesus foi a Jerusalém muitas vezes. Mas para eles é uma última viagem. E a última viagem de Jesus, cada um dá uma atenção especial. Marcos dedicou um capítulo, Mateus 2, Lucas 10 capítulos. Quase 10 capítulos. Começa no capítulo 9 e vai até o 19 praticamente. Então Lucas dá uma atenção especial nessa viagem. E a atitude da viagem já começa complicada, porque Jesus dá mensageiros para frente para preparar a hospedagem. Eles entram no território de samaritanos. Samaritanos e judeus se odeiam, porque os samaritanos não frequentam o templo de Jerusalém e por isso são considerados pagãos, pecadores, e são odiados pelos judeus.
E contra isso também os samaritanos odeiam os judeus pela discriminação, pelo preconceito, por tudo. Então eram dois povos que não se misturavam, não passavam na mesma porta, digamos assim. Os samaritanos percebem que Jesus vai para Jerusalém. Os samaritanos não recebem e hospedam a gente que vai para Jerusalém, porque não estão ligados a ele, estão ligados a Jerusalém. Por isso Jesus já começa a sua viagem com a experiência da rejeição. Jesus já começa a sua viagem com a experiência da rejeição, da não acolhida. Porque agora começa um processo de Jesus, que é o processo da rejeição mesmo, é o processo da não acolhida, é o processo da não compreensão, da não aceitação. Então agora Jesus começa uma fase mais difícil, em que Jesus dá mais atenção aos seus discípulos, porque precisa prepará-los para enfrentar a Sexta-feira da Paixão, até eles começarem a compreender o domingo da Páscoa. Por isso Jesus não é acolhido nisso. A tentação de Tiago e João, os discípulos de Jesus, é: vamos mandar fogo para destruir esse povo? Jesus os repreende: não, eles têm o direito de não me acolher. Todo ser humano tem o direito de não acolher Jesus. Todo ser humano tem o direito de não receber Jesus, de não acreditar nele. A dificuldade nossa é que isso tem um preço, né? Você não acreditar na receita do médico, isso tem um preço. Você poderá comprometer a sua saúde. Você não acolher a palavra de Deus tem um preço. Pode ser que você perca a oportunidade de salvação, de compreensão da vida. Então a vida ela caminha por esses meios. Há um preço quando a gente não acredita, há um preço quando a gente não tem. Todo ser humano que tem uma prática religiosa, e se essa prática religiosa não é alienante, se essa prática religiosa ela é libertadora e ela é madura, porque há muitas práticas religiosas que não tem nada de maturidade, tem de infantilidade, de birra, de alienação, de ignorância, de selvageria, e tem experiências de fé e de oração que leva a gente a uma maturidade, a uma compreensão melhor daquilo que é o sentido da vida, o propósito, a nossa busca constante da gente não se iludir, não se julgar como ser muito importante, mas ao mesmo tempo também saber que Deus nos pede um serviço, Deus nos pede uma colaboração, Deus nos pede que a gente esteja à disposição dele, que a gente ame o próximo, mesmo que o próximo não nos ame, que a gente tenha atitude de amor. E a atitude de amor para com o próximo não é de amizade, de carinho, de afeto, não. É de respeito, de tratar bem, de não fazer o mal, viu? De não prejudicar, de não explorar, de não aproveitar. Por isso o Evangelho vai insistindo nisso, nessa decisão de Jesus. A gente vive com muita dificuldade hoje de tomar decisões. É aquilo que os outros falam, né? A adolescência era uma doença que se curava com o tempo. Só que antigamente isso se resolvia aos 18 anos, agora aos 38 anos, né? A gente até com 40 anos estamos na infantilidade, na adolescência, na birra, viu? E aí com todos esses processos da vida e da história humana. Por isso cabe a cada um de nós pedir a Deus que a gente se alimente da vida, que a gente se alimente do pão nosso de cada dia, que a gente se alimente da fraternidade, da comunhão, do respeito para com o próximo, para que ninguém de nós perca a vida sem uma razão própria, mas que cada um de nós ganhando a vida, servindo ao outro, fazendo o bem, amadurecendo e ter um pouco mais de clareza sobre quem nós somos aqui, o que podemos e o que não podemos, a gente tenha a graça e a bênção de Deus. Que Deus possa estar presente no coração de cada um de nós, iluminando, nos protegendo e nos abençoando sempre com a graça, com a bênção e com a paz e a esperança que tanto necessitamos. E, como dissemos, é preciso às vezes tomar uma firme decisão de partir para Jerusalém. Partir para Jerusalém é enfrentar a resistência, mas Jesus está caminhando não é para a morte, Jesus está caminhando é para a ressurreição. Que Deus abençoe, que o ressuscitado nos ilumine sempre. Um abraço e até mais.